Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Textos Científicos. E no presente material será apresentado para vocês a distinção entre o relato de experiência e o artigo científico. Vamos lá conhecer quais são as distinções. Para nortear a apresentação, tem-se o seguinte questionamento: quais elementos que integram o relato de experiência e o artigo científico? Tanto o relato de experiência quanto o artigo científico, eles têm as mesmas seções que devem ser produzidas. Por exemplo, o relato de experiência deve conter introdução, revisão da literatura e/ou fundamentação teórica, metodologia, resultados, considerações finais e referências. Assim como o artigo científico também deve ter esses elementos, ou seja, a introdução, a revisão da literatura e/ou fundamentação teórica, a metodologia, os resultados, as considerações finais e as referências. Lembrando que os objetivos e hipóteses e a justificativa do porquê está se pesquisando o determinado estudo, eles estão integrados na introdução. Então, a justificativa, os objetivos e hipóteses, tanto no relato de experiência quanto no artigo científico, eles estão inclusos na introdução. Então, qual é a diferença entre o relato de experiência e o artigo científico, se eles têm os mesmos elementos? Lembrando que, na introdução, os autores devem situar os leitores ao porquê de estar se pesquisando aquele estudo. E deve-se ter os objetivos, a hipótese, questões de pesquisa. Na revisão da literatura, os autores devem apresentar estudos anteriores sobre a temática. A fundamentação teórica é quando os autores apresentam um teórico e esse teórico ele serve de aporte para o desenvolvimento do texto. Lembrando que nessa seção deve-se apresentar textos produzidos pelo próprio teórico que está sendo adotado e pesquisas anteriores. A metodologia é o procedimento da pesquisa desde o início até a sua finalização, ou seja, vai descrevendo os passo a passo e as tomadas de decisões que os autores realizaram para o desenvolvimento do texto. Os resultados é a seção que os autores debatem e apresentam os resultados para os leitores. As considerações finais são quando os autores eles retomam de modo geral e de modo específico se o texto foi relevante para o âmbito acadêmico, para o âmbito social, se abarcou os objetivos que se propõe e sugere também outros estudos. Nas referências, apresenta-se os autores que serviram de suporte para a realização dos estudos. Tá? E qual é a diferença entre o relato de experiência e o artigo científico? Bem, ao mover o relato de experiência, já que contém todos os elementos do artigo científico também, a única distinção e a mais explícita que se tem é que no relato de experiência os autores eles descrevem com uma maior ênfase a vivência que foi realizado o estudo. E é nessa descrição que eles retomam alguns autores lá na revisão da literatura e fundamentação teórica. Mas a ênfase dos resultados é descrever, mesmo que apoiado por pesquisas anteriores já apresentadas na fundamentação teórica e na revisão da literatura, descrever a vivência do estudo que serviu de aporte para a produção do relato de experiência. Já o artigo científico, ele não tem uma ênfase nos resultados tão descritiva. É o momento dos autores eles discutirem os resultados, ou seja, eles apresentam os resultados de forma mais
ampla, categorizando, discutindo e retomando os estudos anteriores também. Mas a ênfase não se trata de um propósito tão descritivo. Lógico, em alguns casos é possível que, se o texto for do tipo descritivo, os resultados se recaiam sobre uma análise dos resultados descritivos, mas, de modo geral, a distinção entre o relato de experiência e o artigo científico se recai sobre isso, em que é a maneira de se discutir os resultados, porque no relato de experiência a ênfase é sobre a vivência, e enquanto no artigo científico não é sobre um relato de experiência, é sobre uma discussão mais ampla. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe e até mais. Tchau!